Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida está relacionada ao que leu no que eu escrevi a outro correspondente quando eu comentei a parábola das 10 virgens. Eu disse, são 10 os mandamentos, 5 da responsabilidade para com Deus e 5 para com o próximo. Na sua opinião, o correto seria dizer que os 4 primeiros mandamentos falam da responsabilidade do homem para com Deus e os 6 últimos da responsabilidade para com o próximo. Vamos resumir os 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo capítulo 20 para termos uma visão melhor disso. Primeiro é não fazer outros deuses, não ter outros deuses. O segundo é não fazer ou adorar ídolos. O terceiro é não dizer o nome de Deus em vão. O quarto é guardar o 7º dia. O quinto é honrar pai e mãe. O sexto é não matar. O 7º, não adulterar. O 8º, não furtar. O 9º, não mentir. E o 10º, não cobiçar. Abre um parêntese aí, uma observação que no Catecismo Católico Romano, este mandamento não cobiçar foi dividido em 2. Foi dividido entre não cobiçar a mulher do próximo, como sendo o 9º, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Por que fizeram isso? Para que a contagem continuasse sendo 10 após terem extraído o segundo mandamento, que fala das imagens, dos ídolos. Essa versão foi aceita sem contestação durante séculos, quando o catolicismo proibia a leitura da Bíblia e impedia que as pessoas fossem conferir o que dizia o texto original. E muita gente até hoje não percebe isso, que tiraram um mandamento e dividiram o último em 2. Mas vamos continuar. Na verdade, para ser mais claro, eu deveria ter dito que 5 mandamentos são de responsabilidade vertical e 5 de responsabilidade horizontal. Os 5 primeiros são da responsabilidade do homem para com quem está acima dele. Daí o verbo honrar. E aí você inclui toda a cadeia de comando que chega até Deus. Os outros são de relacionamento com as pessoas, independente do grau de parentesco. O 5º mandamento não se refere exatamente a como devemos tratar as pessoas, mas principalmente de reconhecer a autoridade, alguém acima de nós, como nos 4 primeiros mandamentos. É por isso que o 5º manda honrar pai e mãe. E isso não depende de quem seja o pai e a mãe ou de como eles se comportam. Há quem alegue que este mandamento não deve ser obedecido quando se tratar de pais que abusaram dos filhos. Mas é um engano pensar assim. Ele não diz para obedecer quando os pais mandam fazer coisa errada. Diz para honrar. Se aplicarmos o mesmo raciocínio para as autoridades, ficaria a nosso critério honrar ou não as autoridades, dependendo do juízo que faríamos delas. Mas considere o que escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 13, de 1 a 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quando nós nos lembramos de quem escreveu isso, que era Paulo, e de que ele estava sob o domínio de Nero, o imperador mais cruel que nós podemos pensar, não é? Obviamente, Paulo não estava falando de que nós deveríamos estar sujeitos apenas às autoridades politicamente corretas. Não, a autoridade vem de Deus. A sujeição às autoridades, porém, não implica fazermos aquilo que as autoridades exigem que nós façamos, mas que seja contrário à vontade de Deus, que é expressa na sua palavra. Eu posso me negar a matar inocentes, mesmo se a autoridade acima de mim exigir que eu faça isso. Mas ainda assim eu continuarei honrando a sua autoridade, mas não obedecendo a uma ordem contrária à palavra de Deus. Foi o caso de Daniel e dos seus amigos, debaixo da autoridade de Nabucodonosor. Foi também o caso de Davi, que mesmo sabendo que seria o rei e sucessor de Saul, ele não ousou ferir Saul, porque ele reconhecia Saul como rei, um rei colocado ali por Deus. Foi o caso do Senhor Jesus, que se sujeitou como ovelha muda nas mãos de seus algozes ímpios, maus. E o Senhor Jesus fala para Pilatos: nenhuma autoridade teria se a ti não tivesse sido dado. Ou seja, ele estava dizendo a Pilatos: olha, Pilatos, você está pensando que você manda porque você é... Você não. Você tem autoridade porque Deus concedeu autoridade.
para inclusive me condenar. Portanto, perceba que o quinto mandamento, de honrar pai e mãe, tem muito mais a ver com os 4 primeiros do que com os 5 últimos, que condenam matar, adulterar, furtar, mentir e cobiçar, sem envolver em qualquer relação de obediência, honra ou sujeição, como acontece com os primeiros 5 mandamentos. Daí o meu entendimento das características desses mandamentos permitirem que você possa dividi-los em 5 e 5. Os primeiros relacionados a Deus, que é a fonte de toda autoridade, e os últimos relacionados ao próximo. Mas, obviamente, é uma divisão apenas para efeitos de estudo da palavra de Deus, já que eles não são divididos ali, eles foram dados todos num volume só.